Caio, um texto longo aqui, mas eu acho que esse é um clássico da igreja. Pode ir, então. Falou? Tá. Muito bem escrito. Uhum. Seu Caio, bom dia. Bom dia. Quem me contou do Senhor foi um sobrinho meu. Uhum. Ele pediu para te contar o que está acontecendo comigo. Eu sou do Paraná, casado, empresário, pai de 3 filhos e tenho 5 netos. Casado, Tá? empresário, pai de 3 filhos e avô de 5 netos. Há alguns meses Certo. me envolvi num adultério. Ok? 55 anos. Ele disse a idade também? Sou empresário, ele não Não, fala não a diz. idade ainda. Sei. Ok? 3 filhos, empresário, casado, 5 netos e há alguns meses me envolvi no adultério. Aham. Foi um caso que tive uma vez só, do qual me arrependi demais. Uhum. Um momento de fraqueza mesmo. Sei. Minha consciência não permitiu que eu mentisse. E eu contei para minha esposa. Uhum. Foi um baque muito grande. Foi uma relação adulterina, se eu entendi, né? Foi Pelo uma jeito, relação parece de que ele deu uma... uma saída, uma pulou a cerca, do lado de lá. Não aguentou a crise de consciência e contou para a esposa. Foi um baque muito grande. Ela me pediu alguns dias para pensar. Uhum. Passamos a dormir separados até que ela decidiu por me perdoar e me dar uma nova chance. Uhum. Já temos 40 anos de casados e sempre fui fiel a ela até este momento do adultério. Ele deve ter mais de 50 anos, 60. 40 de casados, tem pelo menos aí 60 e alguma coisa, né? 60 e pouco. Sei que pequei diante de Deus, mas quero levar minha vida adiante e minha esposa me perdoou também. O problema ficou insuportável quando eu fui contar para o ministério da igreja. Mas pra quê? Vai começar agora. É a única igreja com quem ele tinha que resolver isso, ele já tinha resolvido, que é a mulher dele. Ele pecou, foi contra a mulher dele. Vai começar agora. Contra ele, contra a mulher dele. Uhum. Então, com relação a ele próprio, ele não suportou ferir-se. Porque ele não suportou ferir-se, ele confessou a ela. Ela o perdoou. Acabou a história. Acabou, não tem mais ninguém. Vai ter com teu irmão, se você pecou contra ele. Não é reúne um grupo, não, vai ter com teu irmão. Confessa. Teu irmão te perdoou, tu ganhaste o teu irmão. E acabou a história. Nada além disso no Evangelho. Quando termina aí, acaba aí. E aí? Mas a história dele começa agora. Então vamos lá. O problema ficou insuportável quando eu fui contar para o ministério da igreja. Isso. Sou membro da CCB. Isso. Cooperador da minha... Congregação Cristã do Brasil. Né? Cooperador da minha comunidade ficou escandalizado e disse que iria conversar com o ancião que toma conta da igreja. Sei. Eles marcaram uma reunião para mim e para minha esposa e nós fomos. Isso. Lá nessa reunião me foi dito que eu perdi a liberdade. Olha isso, cara. Não posso mais chamar hinos, ou clamar, ou cantar, eles querem chamar. Porque ele tem um culto lá. Chamar mesmo? Onde as pessoas... A congregação cristã é uma congregação. No passado era assim. E ela tinha uma liturgia, no passado, quando começou, muito sincera, muito bonita. Um fenômeno bonito. Há 80 anos atrás, lindo. E quando vira um fim em si mesmo, se corrompe. Começou como uma coisa bonita. E uma das expressões litúrgicas deles é essa aqui, como dizem em 1 Coríntios, no capítulo 14, quando se reúnem, quando vos reunis, irmãos, um traz profecia, um traz ensino, um traz cânticos espirituais, o outro traz salmos. Então tem uma variedade de dinâmicas na liturgia. Então começou assim, nós estaríamos lá, aí ninguém estaria pré-definido para nada,
se ninguém receber uma convicção de ter uma palavra de Deus para dizer, no passado era assim, o ancião principal ia lá e lia um texto bíblico, eles oravam e iam embora para casa. E acabou a reunião. Eu tinha que ter uma convicção muito especial de uma exortação no espírito, de uma consolação, estou falando lá no início. Depois de um tempo se virou uma mecânica, como tudo mais, né? Quando você institucionaliza algo, aí você já vai para lá dizendo assim, bom, então já vai se preparando para pedir um hino. Senhor, me dá um hino para eu pedir. O cara já prepara a liturgia, o que antes era uma espontaneidade, acaba virando um aprendizado de linguagem de gueto, e o cara sabe a hora de entrar, de funcionar, de pedir. E o que os anciãos lá disseram a ele foi: você está impedido de participar dessa dinâmica litúrgica. Quer ver? Continue. Não posso mais chamar hinos, orar ou testemunhar nos cultos. Isso. Devo deixar de tocar meu instrumento, que toco desde os meus 13 anos de idade. E também não poderei mais ser encarregado da orquestra. Isso me doeu muito. Eu imagino. Eu tenho foi quase a vida toda dele, né? Eu tenho quase 50 anos de músico na igreja. E é meu prazer louvar a Deus. Aí, essa idade dele é essa. Ele está na faixa dos 60, 63, 64, 65. Mas minha maior aflição... Perdão. Eu perdi. Tenho quase 50 anos de músico na igreja e é meu prazer louvar a Deus. Porém, eu fui ensinado a vida inteira que adultério é pecado de morte e por isso sei que devo pagar para Deus. Pecado de morte. Me perdoar no julgamento do último Pecado de morte dia. É pecado contra o Espírito Santo. Esse é o pecado único que não tem perdão. Todo pecado tem perdão. Todo. E quem é que decide quando alguém pecou para a morte ou não pecou para a morte? É só Deus que conhece o coração. Não é o ato do cara. Não é a ação, não foi a ação ou o ato cometido. Tem 1 trilhão de outras coisas implicadas, sobretudo tem a ver com a atitude perversa do coração. Você sabe que não foi o seu caso. Jamais seria, meu irmão. Nem de longe você pecou para a morte. Nem de longe, em nome de Jesus. Eu repreendo esse demônio mentiroso, botando essas gravidades do inferno, da irrecuperabilidade no coração de vocês. Isso sim é uma semente de morte plantada no coração de um homem do bem. Não, eu não aceito. Eu não aceito, eu rejeito isso na tua vida. E aí? Pois é, minha maior aflição foi quando o ancião disse que se minha esposa decidir continuar a viver comigo, ela também vai perder a liberdade, porque eu sou adúltero e pecador de morte. Rapaz, e viver comigo também faz dela pecadora. Olha, ela agora está aflita. Agora é o oposto, né? Paulo diz em 1 Coríntios 7, que a mulher crente, quando decide viver com o marido descrente consensualmente, a mulher crente santifica o convívio com o marido descrente. Quer dizer, Paulo chega num ponto infinitamente maior e mais extremo. Não é uma mulher crente que vive com um marido crente que pisou na bola, se arrependeu, confessou a ela, buscou, fez tudo direito, conforme a sinceridade, conforme o ensino do Novo Testamento. Ele fez certinho. Tudo segundo Cristo. Aí entram os demônios. Isso aí já é obra do diabo, o resto. Entram os demônios. Meu Deus. E chega no ponto em que Paulo diz, ora, a mulher crente santifica o marido descrente. Nesse caso não, é um marido crente, gente boa, que se arrependeu, que viveu uma vida limpa, íntegra, a vida toda. E ele não tem nada, ele não está respondendo a Deus, nem a mulher dele. Com Deus, com a mulher dele, isso já está vencido há muito tempo. O único problema dele é com os demônios humanos. É só com isso que ele está lidando, com principados e potestades da congregação cristã do Brasil, com demônios humanos, que não validam o que Cristo fez,
que não creem, não praticam e impedem a graça de Deus. São inimigos da graça, inimigos da cruz, inimigos do perdão. São inimigos de Deus pelas suas obras malignas e pelos seus ensinos perversos contra o Evangelho. São anticristos em relação ao Evangelho de Jesus, o Cristo. É abominável isso. É nojento, me dá asco. Isso é blasfêmia que estão fazendo com você. Larguem essa casa, saiam disso, é doído. Porque vocês amam tanta gente boa, tem tanta gente boa lá. Tanta gente boa, assim de gente boa. Muita gente boa na congregação cristã. Mas, meu Deus, a liderança foi ficando pervertida, perversa, impiedosa, sem compaixão, legalista e mentirosa. Porque eu conheço muita gente da liderança da congregação cristã, cheios de amantes, cheios de tudo, mas caíram na hipocrisia. Eles escondem o pecado e punem o do próximo. Mas eles mesmos, muitos deles, cheios de adultério, de promiscuidade, são perversos nos negócios, são empresários maldosos, são pérfidos nos seus empreendimentos, nas suas ações negociais, comerciais. Eu conheço. Vocês sabem que eu conheço. Sou cheio de gente boa na comunhão dessa igreja, gente como você, como sua mulher, dirigidas por Caifás, Anás, pelos demônios do Sinédrio. Esse é um bloco do inferno do qual eu quero estar longe, os demônios do Sinédrio. Oh, meu Deus. E aí? Ela me perdoou, minha mulher, sabe, Caio? E quer viver comigo. Mas agora está se sentindo adúltera por estar comigo. Coitadinho. Olha que eles plantaram. Caio, Fábio. É diabo mesmo. Já tivemos relação sexual depois do que aconteceu. Claro. Meus filhos, ele tem filhos, né? E estão netinhos. divididos. Meu Deus. Olha o que aconteceu na família desse cara. Ai, Jesus. Os meus filhos estão divididos. Não pode. O mais velho não aceita de jeito nenhum o que Eu os não aceito anciãos o que o decidiram. Sim, o que os anciãos decidiram. Não, mas tem gente que está Pensei que ela não deu aceito um passado. Ninguém pode fazer nada a respeito. Para isso existe arrependimento e perdão. Por isso a cruz foi erguida. Amigos, o que é isso, amigos? Ou então tornem-se islâmicos do tipo mais radical e sem perdão, do tipo degolador da cabeça do próximo. Porque cristãos vocês não são mesmo. O mais velho não aceita de jeito nenhum o que os anciãos decidiram. Ainda bem. E quer ver nós dois juntos. Amém. Já o do meio nem quer me ver. A esposa dele, minha nora, não quer nem trazer meus dois netinhos para me verem. Já é coisa da norinha. Mas porque o vô é pecador do exemplo, de morte. Do exemplo. O exemplo vai ser um mau exemplo para o meu marido. E nesses lugares, se você um dia praticar uma ação dessa, por mais que você confesse e deixe imediatamente, uma vez que você praticou a ação, aquela é uma nódoa incurável. É uma nódoa, é uma lepra intratável. Nem o sangue de Jesus te purifica mais daquele pecado. E quem quer que conviva contigo fica contaminado. Você vira um Fukushima. Irradiante, assim, de... Radioativiza a existência do indivíduo. O pecado dele é radioativo. Agora, imagina se isso tem alguma coisa a ver com Deus, com Jesus, com o Evangelho, com o sangue do Cordeiro. Não tem nada a ver. Isso aí é anticristo, anti-Evangelho. Sem o olhar do Evangelho, toda tentativa de se praticar o Evangelho sem a graça de Cristo produz ações anticristo. Isso é que eles não entendem. Evangelho sem a graça de Cristo é um evangelho anticristo. Ainda que seja lido o evangelho todo dia. O que faz do evangelho o evangelho de Cristo é se ele for vivido com o espírito e com a prática de Jesus o Cristo, que é misericórdia, que é perdão, que é
Vai, não peques mais, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Isso aí, eles gostariam que nunca tivesse acontecido, que o Evangelho não fosse assim. Eles acham que isso aí é para um grupo de uma categorização muito inferior, com o qual eles também não querem nem proximidade. Você sabe o que eu estou dizendo. E aí? Meu filho mais... olha a frase da Nora. Minha Nora não quer nem trazer meus 2 netinhos para me verem mais, porque o vô é pecador de morte. É, pecador de morte. Olha aí. Estão doutrinando as criancinhas. Meu filho mais novo se revoltou e nem quer mais ir para a igreja. Aí já foi outro lado. Aí o outro mais novo. Outro extremo. Olha só a maldade. Meu sobrinho, o que mandou te escrever, tem me socorrido. Ele tem falado que eu pequei, mas que Cristo me perdoou. Claro, acabou. Eu até sinto isso no fundo do coração. Claro, você sabe, não é sinto. O justo não vive pelo sentimento, vive pela fé. Fé não é um sentimento. Você está 50 anos lá, mas não entendeu o Evangelho ainda. Você e sua mulher têm que se fortalecer no Evangelho. Vocês têm que pegar e ler de Mateus para frente, de carreirinha, sem interpretar, só ler em voz alta, um para o outro. Termina um capítulo, o outro começa, termina um capítulo, o outro pega, vão lendo em voz alta. Deixem o Evangelho ir lavando vocês com a segurança da graça de Deus em Jesus. Entrem no meu site, leiam-no. Peguem o meu livro 100 Barganhas com Deus. Leiam em voz alta, você e sua mulher, um para o outro, para vocês entenderem o significado do Evangelho. Porque vocês estão apenas numa briga de facções religiosas, de interpretações religiosas e morais e moralistas e de doutrinações diabolizantes. É só isso que aprisionou e que fez da casa de vocês esse inferno. Aí sim, o diabo fez a obra gostosa. Mas acho que... Até sinto isso no fundo do coração, foi onde eu parei. Ele continua. Mas acho que Deus está pesando a mão sobre mim. Pesando não, são os homens, meu filho. Com minha família e pela desgraça que levei na igreja. O que você fez pela sua família? Você viveu 50 anos limpo. E é um homem bom. Fez algo errado e disse, eu pequei contra o Senhor na mesma hora. E fez o que a maioria não tem coragem de saber, porque a sua mulher não sabia. Você teve a coragem de ir lá e dizer, eu transgredi contra ti, e resolver isso com ela, e ela te perdoou. Acabou! No Evangelho acaba aí a história. Não tem mais nada a agregar-se. Não tem mais nenhuma outra instância, não há nada. Você é ali Deus, e acabou a história. Vocês estão precisando entender o Evangelho. Vocês ficaram nesse gueto da congregação cristã e o Evangelho não entrou na mente de vocês. Vocês não sabem a graça de Deus, não conhecem o Evangelho de Cristo. E é uma desgraça viver com a boca cheia do nome de Jesus sem saber nada de Jesus mesmo, do Evangelho de Cristo mesmo. E aí? Olha isso, cara. Olha o final. Aí, pela desgraça que levei na igreja, porque cheguei a atender ensaios musicais na igreja, já sendo pecador. Então quer dizer que antes ele não pecava. Já sendo pecador. Antes ele era um santarado. Ontem tive dores no peito e falta de ar. Fomos no pronto-socorro, minha pressão subiu. Mas não foi nada mais do que isso, graças a Deus. Não foi a mão de Deus pesando não, meu amigo. Você está sob a opressão dos homens. Você tinha que ler o meu livro O Enigma da Graça. Mostra que enfrentar o diabo, o câncer de pele, a perda dos filhos, o roubo de tudo, a falência geral para Jó, foi horrível. Mas diabólico mesmo foi ter que lidar com os 3 amigos que foram e ainda levaram um quarto. Jovem teólogo, que levou a alma dele à beira da blasfêmia, de tanta opressão humana, que é o que você está conhecendo aí. Então, uma história de opressão desses amigos de Jó, que são verdadeiros corvos abutres. Adoram um cadáver para se ajuntar em volta. E aí? Está acabando. Confesso que amo a Deus sobretudo, e nessa terra
amo muito minha esposa. Sei também que ela me ama muito. Pequei, não nego. Estou arrependido. Mas eu não estou aguentando a ira de Deus sobre mim. Não tem nada a ver com a ira de Deus. Ore por mim, Caio, me ajude. Amém. Não tem nada a ver com a ira de Deus. Você recebeu graça, perdão, misericórdia. O resto é a intervenção dos demônios do Sinédrio. Os demônios do Sinédrio destruindo, gerando divisão, ruptura, coando o mosquito e engolindo o camelo, pegando uma gota e transformando-a numa tempestade. Algo que já está resolvido, lavado, perdoado, nos níveis que importam, na presença de Deus e na presença da sua mulher. E de ninguém mais. Isso não concerne a mais ninguém. A mais ninguém. Em Jesus não. Qualquer outra intervenção é demônio, é diabo. Não consinta. Não consinta. Não se dobre, não é ira divina, não é Deus pesando a mão, são homens perversos, hipócritas. São pessoas endemoninhadas de justiça própria, de legalismo, de incompaixão, de impiedade, impondo miséria na vida do próximo, para ver quem é que tem o maior, quem é que manda mais, quem é que pode mais. No fim é tudo fálico também, tudo crise de santarados. Pelo amor de Deus, faça o que eu pedi, leia o que eu recomendei e peça a sua esposa para assistir com você o recorte desse programa. Peça para ela falar comigo aqui amanhã. Amanhã não dá mais, segunda-feira. Hoje é o último dia, hoje é sexta. Mas vamos prosseguir sem medo. E não deixe o sábado e o domingo ficarem na mão da congregação cristã. Reúna com os filhos que querem se reunir com você. Não fale no assunto. Faça a sua congregação cristã em casa. Você, sua mulher, seu filho mais velho, seu filho mais novo. Comecem a se congregar. Isso é uma congregação cristã. Se congreguem esse domingo e partam o pão juntos. Você, sua mulher, seus filhos, orem juntos. Compartilhem a ceia. Chame os hinos. Cante louvores. Leiam a palavra juntos. Vocês são igreja. Essa é a igreja que importa. 2 ou 3 reunidos em meu nome, com sinceridade, eu aí estou no meio deles. A igreja de Deus não é um CNPJ, nunca foi nem será. É a comunhão de pessoas sinceras em perdão e em amor. Faça isso. Vem me ver TV. O canal é você.